É uma grande responsabilidade e prazer poder conversar com os estudantes da Escola Família Agrícola. Esta primeira imagem é uma das maiores festas camponesas que existe no mundo, quando todos os agricultores comemoram não só a colheita, mas a terra e a liberdade em Oaxaca, México. Esta é a festa da Guelaguetza, onde se come muito alimento saudável, natural, e se expressa a grande responsabilidade que é do camponês conservar a sua terra. Temos que aprender muito com isso. Muitas vezes isso não é comum em todo o mundo. Nesta foto vemos o presidente Roosevelt, que recebeu uma doação do grupo Rockefeller de 30 milhões de dólares para criar o Tennessee Valley Authority, em 1930, na grande crise econômica dos Estados Unidos da América. Aquela crise era, internacionalmente, a preparação para a Segunda Guerra Mundial. E o mundo não havia há muito deixado para trás a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1919. E a crise continuou. E com esses 30 milhões de dólares doados pelo grupo Rockefeller, foi construída uma infraestrutura colossal, mas também foi feita uma nova agricultura. E para o mundo, e para os camponeses do mundo, a ordem norte-americana é que o solo passou a ser o suporte inerte das raízes, e as plantas passaram a comer adubos químicos, sintéticos. E a cada dia a terra começou a ser concentrada, e perder muitíssimo o seu valor vital e essencial para a produção de alimentos. Ali começaram a ser feitas as grandes represas para gerar eletricidade pela grande quantidade que ia ser necessário para construir a indústria do alumínio, a indústria dos fertilizantes químicos e a indústria militar. Henry H. Wallace é o vice-presidente dos Estados Unidos naquela época. Ele é o dono da Pioneer Hybrid. George Harrar, Everett Stackman e Norman Borlaug são os expoentes da grande revolução que vai ser a agricultura, que em 1949 passou a ser o ponto 4 do discurso de Harry Truman, depois da guerra, na nova ordem internacional. Nós conhecemos, com o governo Kennedy, a Aliança para o Progresso. E vocês veem à esquerda acima um selo brasileiro. Embaixo, o mesmo selo colombiano. O mesmo selo na Venezuela. E grande, na imagem, é um selo da Zona do Canal, que era um território, o Canal do Panamá, que pertencia aos Estados Unidos. E há pouco, Trump tentou retomá-lo como proprietário. Para nós é importante entender isso. Há no mundo hoje um modelo ideológico de agricultura, não só na agricultura, mas sobre a política, sobre o ensino, sobre a pesquisa, sobre a tecnologia. E nós vemos aqueles vícios monárquicos inconsistentes e a falta de educação política. E como vamos resolver isso? É importante nós termos a noção de que o solo é a base da sociedade, do Estado e da vida. E se nós não o tratarmos assim, não conseguiremos. Observem esses trabalhadores no Paquistão. Eles
em 1965, aplicavam 1 quilo de ureia no solo e esse solo produzia 11 quilos de arroz. 30 anos depois, neste mesmo solo, se aplicava 1 quilo de ureia e ele produzia apenas 3 quilos de arroz. A projeção feita para o terceiro ponto seria que em 2025, 1 quilo de ureia, nesse mesmo solo produziria 300 gramas de arroz, como acontece hoje. E quem lucra com isso? Quem doou os 30 milhões de dólares, desde 1930 recebe de retorno, por sua doação, 9 bilhões de dólares ano. E todos os camponeses do mundo pagam. Então nós temos que entender que a perda dos 11 quilos para 3 quilos foi porque no solo, que passou a ser suporte inerte das raízes, desapareceu o carbono. E hoje, 60 anos depois, nós temos uma crise climática. E o carbono não fica conservado no solo, ele vai para a atmosfera como gás do efeito estufa, junto com também o nitrogênio, que não era mais um nitrogênio da vida microbiana, é um nitrogênio sintético. E quando ameaçam as guerras, todos ficam desesperados, porque não pode se fazer agricultura sem a ureia do gás natural e a ureia do petróleo. Esta foto, alguns pensarão que é brasileira. Essa é a original de 1956, propaganda no México da Revolução Verde. Então vocês vejam que aqui foi feito um plágio, 70 anos depois, sobre a mesma foto. Por quê? Porque é assim que funcionam as coisas. Então nós temos que entender que o primeiro livro sobre erosão que nós conhecemos no Brasil foi escrito por uma pessoa muito importante para o Rio Grande do Sul, Arthur Primavesi, esposo de Ana Maria Primavesi. Eles vieram da Europa e ele se instalou no Brasil, e esse livro, A Erosão, de 1952, da editora Melhoramentos, eu estudei na escola agrícola, nele. Era um livrinho humilde, menos de 70 páginas, mas trazia algo magnífico. Ela, quando trabalhou na Universidade Federal de Santa Maria, junto com ele, escreveram A Biocenose do Solo. Parte mais importante da conservação do solo. Por quê? A conservação do solo não são máquinas, não são documentos. A coisa mais importante para um solo é a vida. E nós fomos obrigados a estudar o solo como suporte inerte das raízes e a engolir isso desde então. Esse livro Biocenose foi lançado em março de 1964 e pouquíssima gente o conhece, porque ele foi considerado subversivo e foi queimado. O pior é que muita gente em universidades brasileiras ainda hoje, no dia de hoje, diz que este livro deveria ser sempre queimado. E por que isso ocorre? Porque é um posicionamento ideológico doentio, inexplicável. Mas esse livro foi reeditado pela expressão popular e hoje ele está ao alcance de todos. E é fundamental para se saber o que é conservação do solo e a sua importância. Eles foram considerados subversivos porque eles eram contra o uso de calcário nas quantidades recomendadas pelos norte-americanos da Revolução Verde.
mas eles precisavam usar calcário em grande quantidade para destruir os estoques de matéria orgânica do solo, estreitar a biodiversidade microbiana da cerule do solo e com isso aumentar a necessidade de fertilizantes químicos, que passaram a ser vendidos. E os créditos eram vinculados ao dólar. E nós não conhecemos esta realidade, porque o período autoritário das ditaduras se instalou em quase todo o mundo. Então nós temos que entender, se nós vamos discutir, se vamos apresentar algo sobre solos, é necessário começar desde o início, na criação, há 4,5 bilhões de anos. Se forma um sistema solar e a Terra tem forma. E é sobre esse solo, essas rochas desse solo, que vai começar a haver uma ação de vida. É sobre a condensação daquela água fundamental há 4,2 bilhões de anos. E nesse período já começam a surgir, emergir as moléculas pré-bióticas anteriores à vida. E aí nós vamos ter, nesse mundo, os primeiros seres. E hoje a ciência encontra que entre o ser mais primitivo que existiu nesse planeta recebe uma sigla com o nome de Luca, L-U-C-A, que é o ser primitivo, vivente, que deu origem a todas as espécies. E aí então nós vamos ver, nesse mundo habitável, os pré-bióticos, as vesículas de polímeros, as protocélulas e o Luca. E do Luca a diversidade da vida. E quanto dessa vida vive no solo, vive dentro dos nossos intestinos, vive em todo o nosso solo cultivado. E é nessa evolução, desde a ignição do solo e da formação do sistema solar, da criação da Terra e da separação da Lua, que a vida vai evoluindo, até chegarmos nós. Frutos também do Luca. E aí vocês, quando veem o planeta ali, vocês veem um anel de Moebius. Esse anel de Moebius é uma cinta fechada, onde apenas uma das pontas é trocada. E você nunca sai dentro da cinta. No entanto, você anda dentro dela e fora dela simultaneamente. Só que quando você está dentro, está numa direção, e quando está fora, está na outra direção. E é importante entender a vida nesse processo, e entender a evolução, e entender o solo e sua conservação. Quem forma os solos desse planeta que nós queremos conservar? Não é um ser vivo, é uma situação muito interessante. São 3 seres que se reúnem para transformar aquela rocha incandescente que formou neste planeta, que ao esfriar, começou a se meteorizar, e a ação desse trio, desses três ser de forma simbionte, de forma conjunta e de forma mutualista, vai formar o que se chama líquen. Líquen que nós vemos sempre nos troncos, líquen que nós vemos pendurado nos galhos das árvores velhas, em nossas casas, nossos jardins. E o que é um líquen? É uma conjugação de 3 seres. Um que faz a clorofila, faz a fotossíntese por possuir clorofila. É uma cianofícia, uma clorofícia, é uma alga. O outro é um fungo que não faz fotossíntese, ele é heterotrófico, mas ele come matéria orgânica e disponibiliza
nessa matéria orgânica para o seu parceiro. E o terceiro é um ser, uma levedura. Então, a clorofícia cianofícia, um fungo e uma levedura formam o líquen. Por isso vocês jamais vão encontrar uma semente de líquen, porque ele é uma associação. O líquen precisa fundamentalmente se formar cotidianamente no solo, mas usando coisas tóxicas, esse líquen não vai se formar nos solos. E os solos vão perder a sua vitalidade. E nós vamos conhecer a doença, a crise climática e tudo mais. Por que não se estuda assim? Porque se tem um estudo ideológico, então nós vamos ver o líquen, esse sistema simbionte mutualístico de 3 seres vivos que cooperam para sobreviver. E hoje a ciência estuda muitíssimos líquens, porque são as formas vivas mais resistentes que existem no planeta. Existe no mar gelado do Ártico, no mar da Antártica, existe nas altas montanhas, existe na beira dos vulcões incandescentes. Seria bonito que se a gente estudasse assim, entendesse os líquens, entendesse a vida, entendesse a necessidade de formar. Porque naquela evolução do Luca, há 7 milhões de anos atrás, nós tínhamos a figura que a ciência projetou. Só se encontrou os ossos desse hominídeo, chamado Sahel-Tchadensis, porque ele foi encontrado no meio do Saara, no Tchad, uma ex-colônia francesa, hoje um país bastante pobre, por viver no meio do deserto. Então nós já começamos a evoluir, não falando do solo, mas sim falando do humano, que vai prescindir desse solo para viver, porque todo alimento que ele tira é o sol transformado. Essa, à esquerda, é Lucy. Recebeu o nome em homenagem a uma música dos Beatles. Em 1974 se encontra Lucy. Agora, recentemente, se encontrou o Tchadensis. E do lado direito vocês veem Luzia, a brasileira, de 11.500 anos. Lucy tem 3,2 milhões de anos. E o outro tinha 7 milhões. É possível que se encontre, em função das pesquisas, mais antigos. Mas todos eles têm uma coisa fundamental. Necessitam imprescindivelmente para viver o solo, a vida no solo, através de seus alimentos. Então nós temos essa evolução. E essa evolução nos trouxe uma época que nós éramos nômades, andávamos reunidos caçando e não dávamos muita importância para o território, para a terra. A gente procurava seguir caçando para conseguir o alimento, formando os grandes grupos. Depois já formando os grupos menores, os clãs, até chegar às famílias e outras formas que não conhecemos. E aquela vida nesse planeta, desde lá dos 4 mil milhões de anos, vamos encontrar uma evolução. Já houve algumas extinções, mas a vida sempre voltou. Sempre voltou porque ela tem uma base no Luca, uma base microbiana muito forte. Os nômades, depois que comiam, limpavam as mãos na caverna para mostrar sua satisfação e deixaram esse legado. Caverna das Mãos, Santa Cruz, Argentina, 9.000 anos. Enquanto iam caçar,
os humanos deixavam os velhos, as crianças e as companheiras para esperar a caça. Como a caça demorava muitas vezes, porque eles tinham que saber para que lado estavam os animais, e fazer, encontrá-los e abatê-los e trazer aquela carne para que eles pudessem comer, o choro das crianças e a reclamação dos velhos com fome fez com que as mulheres começassem a escarvar algumas plantas, buscando alguns brotos, algumas raízes, algumas flores, e assim se começou lentamente a ter uma dieta já com também vegetais, não só mais caça. E aí nós vamos domesticar essas plantas, porque nós vamos precisar decodificar algo muito importante, as estações. Porque quando domesticamos as estações, podemos ter um calendário e saber. Depois do inverno vem a primavera, e depois vem o verão, e no final vem o outono. Isso que uma criança aprende, em minutos nós levamos mais de 60 mil anos para aprender. E aprendendo as estações, vamos aprender as plantas, e vamos ver que a semente, o crescimento, a flor e o fruto fazem parte daquele mesmo calendário. Então nós já vamos ter um ciclo. Esse ciclo dessa matéria orgânica, esse ciclo dessa natureza e sempre, sempre pelo alimento. Essa caverna foi descoberta faz 3 anos na Indonésia e ela marca 67 mil anos de nomadismo. Ela está debaixo do mar, dentro de cavernas, e vocês veem eles ali fazendo os estudos. Poderemos encontrar outras mais antigas ainda. E aí nós vemos um ser primitivo, mas descendente do Lucas, chamado Birajara Jubatus. Ele foi encontrado por um grupo de cientistas e foi traficado, foi vendido, quando não poderia ser vendido. E ele foi contrabandeado para a Alemanha. Em 1993, passou 30 anos fora de casa e há pouco tempo ele retornou. Há 3 anos ele retomou. E para a humanidade ele é importantíssimo, porque o Birajara Jubatus é um dinossauro dos primeiros que vai adquirir pelos e plumas, dando origem àqueles que são voadores. Ele foi encontrado no Ceará, no Crato, um dos maiores depósitos de fósseis do mundo. Ali existem fósseis de baleias melíponas de 60 milhões de anos. E por que isso é importante? Porque nós estamos tratando o solo com vida. Preste atenção nesse inseto. É um coleóptero. O nome dele é muito bonito. Besouro ambrosia. A mamãe do besouro ambrosia, quando está para pôr os ovos, ela perfura as árvores. Ele é bem pequenininho. Ela perfura o lenho das árvores. É muito comum no Rio Grande do Sul em frutíferas. Pessegueiro antigo, ameixeiras antigas, macieiras, uvaia. Ele perfura a madeira e faz pequenas galerias, como vocês estão vendo aí, e ela coloca seu ovo, a fêmea, e do lado ela coloca um pouquinho de excremento, defeca, excremento, e ela tira da boca uma espora de fungo e semeia. Semeia sob o esterco, para que ele brote. E assim que aquele fungo brota, a larva começa a se evoluir e começa a crescer, e quando nasce já tem a comida. Seria, como se diz, uma pequena marmita que a mamãe besouro
ambrosia, deixa para o seu filhote se alimentar. Ela não faz agricultura, mas ela se preocupa com o alimento do seu filhote. Aí vocês veem a larva de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamanhos diferentes. Algumas prontas quase para se transformar em pupa. É importante se entender isso, porque nós vamos falar de agricultura. Enquanto perseguimos mamutes na América, e no Brasil também houve muito mamute, vocês vão ver uma coisa interessante. Em cima dessa placa de esterco, quase no centro, há uma planta que é o ancestral do trigo, que foi domesticado pelo ser humano. Sobre a mão, há o teosindle, domesticado, que deu origem ao milho. Então, nós vamos ser agricultores e fazer agricultura e vamos precisar cultivar o solo, conservar o solo, enriquecê-lo e venerar o solo. É importante isso. Toda semente é fruto do amor. Seja uma semente vegetal, seja uma semente animal. E é importante nós entendermos isso. E eu costumo sempre, como sou muito ranzinza, a perguntar: essa mamãe indígena brasileira está com o seu bebê no colo. Qual é o primeiro alimento que esse bebê recebe? E quase todas as pessoas me dizem: leite materno. Eu digo: não. Antes do leite materno, após a concepção, ela começa a alimentar seu bebê no seu útero através do seu sangue. E são 9 meses de gestação. A mamãe que está com o bebê no colo agachada vê que na porta da casa, de pedra, na Somália, está um bebê observando. Está com uma certa inveja, porque ele perdeu a teta do leite materno, o segundo alimento. E o dono da teta agora é o irmãozinho dele, pequenininho, que está no regaço da mãe. Mas ela está tratando sementes, secando sementes ao sol. Porque nós, depois que deixamos o leite materno, eternamente vamos nos alimentar de sementes. A menor quantidade de matéria que contém a maior quantidade de energia biotransformada, produzida pelo sol. Por isso que temos em nossas veias um sangue que tem a fórmula muito parecida à da clorofila. Numa predomina o ferro, sangue vermelho. Na outra, o magnésio, que faz a clorofila ser verde, azulada. E essa é a evolução da vida, essa é a evolução do Luca e esses somos nós. Se eu pergunto a vocês quantas espécies de seres vivos fazem agricultura, é fácil. É só lembrar aquela mão que está lá na caverna e dizer: apenas 5 seres fazem agricultura nesse planeta. O mais antigo é o cupim, há 135 milhões de anos, um inseto. E existe uma classe dentro da comunidade dos cupins de fêmeas especializadas em semear para colher o alimento. E do ladinho do cupim, no dedo mindinho, vocês veem ali que ele só come cogumelos, mas ele faz uma compostagem para produzir esse cogumelo. E ele cria um ambiente onde remove terra, e nós vamos ver os famosos murunduns, em conservação do solo. E assim, há 135 milhões de anos, nós temos o pioneiro, o melhor agricultor. Depois temos a saúva, que a gente nem se dá muito conta da função importante, simbiótica, mutualista, em ela nos indicar aquilo que estamos fazendo de errado. Também um grupo de fêmeas é quem
se dedica a alimentar toda a comunidade. Formiga e cupim não comem folhas. Eles compostam folha para semear e comer o alimento. No dedo médio está uma abelha, 60 milhões de anos fazendo agricultura. E essa não é preciso falar muito. Sem elas não haveria tão rápida evolução da vida. Também são fêmeas. 3 insetos. O quarto no dedo indicador da mesma mão, o topo pelado da Etiópia, onde fêmeas produzem o alimento através de fermentação e compostagem, principalmente de raízes, porque eles vivem embaixo da terra, em túneis. Fazem isso. No dedo polegar, vocês veem ali sobre um círculo, agricultores construindo o solo, depositando o lodo de um lago no México e colocando sobre uma ilha flutuante, artificial, feita com madeira, e ali fazendo o solo mais fértil que existe, as tinampas mexicanas. Mas tudo isso, até recentemente, era proibido de ser dito assim, ser explicado assim. Por quê? Porque o suporte inerte da raiz rendia 9 bilhões de dólares na venda de fertilizantes químicos. E nós não temos noção disso. Por isso que, se olharmos na esquerda, nas diferentes eras geológicas, desde o Paleozoico, Mesozoico, vamos ver que no final do Mesozoico, no Cretáceo, é que surgem os cupins, e o humano vai começar a agricultura somente quase no Holoceno, no Pleistoceno, Holoceno. E hoje a época se chama Antropoceno. O Antropoceno por quê? O homem está chegando a um ponto onde ele pode ameaçar a estabilidade do planeta. Por isso se chama Antropoceno. Então nós temos que avançar e entender que lá naquela Babilônia, a terra era na margem dos grandes rios. E ali era muito fácil fazer agricultura, porque na margem do rio geralmente existe já a umidade. Como ali não chove, ficaria muito fácil. Mas quem é o inimigo ali? O inimigo ali era a salinização. A salinização era o maior inimigo na conservação do solo. Porque quando você usa água que não é água da chuva, e a água da chuva é água esterilizada, é água totalmente isenta de sais minerais, e ela não se acumula sobre o solo quando você destrói a agricultura, esse acúmulo é muito mais rápido do que quando você tem a matéria orgânica junto. Então, quanto mais matéria orgânica tem num solo, mais fácil é de não salinizar. Então, vocês têm que viajar no tempo e sair da Babilônia, sair do Egito Antigo e vir ver hoje se nós estamos salinizando o nosso solo. Daquele arado antigo que somente abria a terra, nós começamos a usar arado com mais velocidade, mais potência, porque os grandes interesses têm interesse em vender o petróleo para os agricultores, porque os agricultores, usando petróleo para mover as máquinas e acelerar as grandes áreas, nós vamos ter uma grande venda de combustível, nós vamos ter uma grande produção, mas nós vamos também destruir bastante. E aí vem a necessidade de entender. Esse
Este arado abaixo é um arado muito antigo, encontrado como fóssil na Itália, se chama Brignone. É um arado de madeira que não dava volta na terra, ele só abria. E nós temos o arado de Aiveca, que dá uma volta e consome matéria orgânica. Temos o arado de disco, que pulveriza a terra e destrói a diversidade microbiana. Então nós temos que ver isso. E quando nós mostramos a vocês, falando nas tinampas mexicanas, hoje, na cidade do México, nos últimos 8.000 anos, é o solo cultivado ali, que deu origem a uma civilização, e tudo isso aí é um lago, com essas tinampas flutuantes feitas pela mão humana. E foi uma das bases, e é uma das bases mais lindas. E por que nós não conhecemos isso? Porque alguém não quer? Porque não é conveniente? Uma outra forma de mostrar, bem estilizada, só que nós não fazemos uma equação bem tontinha, uma equação simples. Quando você tem essa água desse lago, esse lago é de água salgada por causa dos vulcões mexicanos. Tudo isso é cercado de vulcões. E como a água é salgada, salgaria a matéria orgânica que é tirada do fundo do lago. Só que aí há uma equação de raríssima beleza e profundidade química. A matéria orgânica, quando se afoga, ela tem um ambiente de enxofre, porque os vulcões são cheios de enxofre, expelem enxofre. E quando ela faz esse tipo de fermentação de enxofre, todos os minerais precipitam e ficam presos à matéria orgânica. O único que fica preso à água é o sódio, inimigo da vida vegetal. Então, quando eles tiram ela do fundo, fica o sódio na água e não sai. E sai toda a matéria orgânica útil para fazer agricultura. Que coisa fantástica! Vocês viram que eu estou abordando a conservação do solo de uma forma bem diferente dessas que se vê aí? Para chegar lá, o importante é saber que o solo tem vida e precisa ser preservada a vida. E nós vamos ver isso. Então nós temos que conhecer muito bem os ciclos biogeoquímicos da água, do nitrogênio, do carbono, do enxofre, que não se estuda, do fósforo, que não se estuda, do silício, que não se estuda. E aí nós vamos conhecer bem o ciclo da matéria orgânica simbionte, mutualista, outrasocial. Outrasocial das 5 espécies que fazem agricultura. É fundamental se entender isso. Por isso que as civilizações crescem ao longo do mundo. E nós na América temos pelo menos 4. No Alto Peru, Bolívia, temos os Incas no Peru e Equador, temos os Maias no México, temos os Aztecas no México, com toda a sua cultura, sua história e sua realidade. Então, para nós é importante ver. A egípcia é a mais famosa. Ali, nas escarpas do vulcão Kilimanjaro, montanha sagrada africana, a água desce, escorre e transporta aquilo que o líquen produziu, transporta o humus, e esse humus circula desde a montanha e vai até o Mediterrâneo, e quando ele vai na garganta, lá em cima, ele vai começando a correr, ele vai se depositando nas margens, e é por isso que o Egito, nas margens, vai fazer agricultura. E vai começar aqui a agricultura egípcia, onde se encontra o humus e o mar, porque ele se precipita junto à água salgada
e forma o delta do Nilo. E aqui nasce Alexandria, aqui nasce o grande império. E aqui está uma das maiores civilizações do mundo. E cada vez que ele foi ficando mais rico e poderoso, ela vai subindo, 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 porque aqui onde tem pântanos tem muito mosquito. E aqui para cima é bem mais seco. Então vocês vejam que é entender isso. É entender o solo como conservação através dos tempos. Por isso que a terra preta do Egito é chamada Kemet. E quando perguntaram a Heródoto, o pai da história, o grego, o que é o Egito, ele respondeu de forma tão simples, ele disse, o Egito, o Império Egípcio é uma dádiva do Nilo, uma dádiva do humus que corre no Nilo. E você ser obrigado a estudar que o solo é o suporte inerte da raiz até 2015. Mais de 6.000 anos. É meio estranho. E aqui quando nós vemos esse gráfico embaixo, que a gente vê tamanhos de partícula. Aqui as partículas minerais. Aqui as proteínas, as mais pequenininhas. Aqui os vírus, esse da pandemia, esses vírus da gripe, são aqui, ó, maior que as proteínas. Aqui estão as partículas dos ácidos úmicos. É menor substância. Por isso se diz que o homem sai do barro, sai do humus para formar a vida. Então nós temos que compreender isso e poder avançar, entendendo desde os líquens do humus e desse símbolo aqui, esses 4 símbolos que os egípcios chamavam Shemi, que vai dar origem à palavra chemie, química. O fogo, a água, a terra e o ar é a base dessa química. Então para nós, quando se diz que os hebreus ficaram no deserto vagando, no Êxodo, eles receberam o maná que caía do céu. E isso é um quadro sobre o maná, que é um fungo que se forma em certas circunstâncias. Igual ao cupim, igual a saúva, igual às abelhas, igual ao topo, nós comemos também fungos, cogumelos. Se vocês disserem que esses humanos estão numa situação rara cultivando, isso é o Alto dos Andes, são montanhas gigantescas, são montanhas de 3, 4 mil metros de altitude, não dá nem quase para viver aí. Vocês vão ver que eles estão trabalhando bem baixinho, bem dobrados, porque quanto mais dobrado eles têm, mais proximidade eles têm com a terra. É interessantíssimo se ver isso e acompanhar essa saga, porque aí também é berço de uma civilização chamada Tiwanaku. Isso é México. E cada pontinho desse é um lugar de criação do milho. Às vezes a gente vê assim e não dá valor. Eles tiram as pedras maiores para que as pedras melhores possam ser melhor cultivadas. Mas você não vai ver erosão nesta terra deles. Geralmente a gente não dá valor a ele. Cuidado. Esse é o humano que domesticou a batatinha, que não é inglesa. É fundamental para a sobrevivência da Europa. Ele é um dos criadores do tomate. Ele tem mais de 300 plantas domesticadas que nós não conhecemos. Frutas tão raras, tão interessantes. Então nós temos que começar a entender isso. Porque nessa diversidade, uma parte dela não é visível, é invisível, é microbiana. E quanto maior diversidade microbiana existe no solo, mais fácil é dele se conservar. E a pergunta é,
E quando você usa algum veneno ou alguma coisa tóxica sobre esse solo, quem morre primeiro? Um herbicida, um fungicida, um inseticida, um acaricida, um nematicida. É importante se entender isso. A diversidade microbiana se chama cerule. Mas procure perguntar por aí quem sabe o que é uma cerula e qual é a importância da multidiversidade dela. Esses são líquens de uma pedra no Rio São Francisco, na altura de Xingó. Olha a diversidade. Numa pedra só você tem mais de 30 tipos de líquens diferentes. Hoje os líquens são indicadores de ambientes puros, ambientes não contaminados. E eles são usados para isso. Do líquen se acumula umidade, se acumula nutrientes, surgem os musgos. Dos musgos surgem as avencas, as hepáticas, e surgem depois as samambaias. E aí então se forma o solo. 99% dos solos do planeta são formados por líquens, um conjunto de 3 seres. E aí nós temos matéria orgânica, temos sua decomposição e temos o humo formado lentamente através dos tempos. E nós não conhecemos o ciclo da matéria orgânica definido em 1800. Por quê? Porque foi proibido falar sobre isso. Nós temos que falar sobre fertilizantes químicos, temos que falar sobre máquinas e temos que falar na conservação do solo do modelo americano. Em 1920, nos períodos de mais seca, os solos no centro dos Estados Unidos, na região de Oklahoma, eles eram mais frágeis e os índios não conservavam esse solo. Por isso que os índios só viviam ali, mas não cultivavam quase. Onde podia, havia mais umidade, eles plantavam milho. Quando a Fundação Rockefeller promove o seu modelo de agricultura industrial, os tratores vão ser estimulados porque usam petróleo, porque há interesse em ter tratores, e essa região vai se transformar na Bacia do Pó. E atrás do que vocês estão vendo nada mais é que uma tempestade de poeira, onde o solo começa a voar e tapa toda uma região. Então esse geólogo chamado Hugh Hammond Bennett, ele vai ser chamado para acabar com isso. E ele vai criar normas para conservar o solo. Um geólogo não estuda nada de biologia. Estuda apenas rochas. Estuda o solo sem vida. Entenderam por que eu dei essa volta já perdendo uns 10, 15 minutos para vocês entenderem? E ele vai criar a Comissão de Conservação do Solo dos Estados Unidos, a primeira no mundo. E ele não vai procurar eliminar a causa. Ele vai procurar corrigir o efeito. E são duas coisas completamente antagônicas. Eu até agora estou mostrando vocês como se enfraquece a causa e por que vai se tentar corrigir o efeito sem alterar, sem eliminar, sem excluir a causa. Causa e efeito é fundamental para se entender conservação do solo. E nós trabalhamos com vida. E a vida trabalha com o solo vivo, e é isso que nós vamos mostrar a vocês. Se vocês querem entender bem isso, já que estão na escola e logo estarão na universidade, há um livro que vale a pena ler. Está em português
Esse livro foi escrito em 1930 em Oklahoma. Por quê? Porque ali em Oklahoma começava, está escondido até hoje nos Estados Unidos. No filme também é muito bom vocês verem o filme. O filme se chama Vinhas da Ira. Vinhas do ódio, da ira, da raiva. E as Vinhas da Ira é a história dos pequenos agricultores dos Estados Unidos que não conseguiam mais fazer agricultura e eles tinham que sair de casa para trabalhar colhendo frutas nos sítios daqueles que ainda conseguiam produzir. E quando eles voltavam para casa, às vezes não encontravam nada, porque em poucos meses desapareciam tudo. Vocês estão vendo, o carro está atolado aí. E esse filme, esse livro, o livro é de 1930, mas ele só vai receber o Prêmio Nobel pelo livro em 1952. Interessante, não? Ninguém se pergunta por quê. O filme não ficou muito famoso e era um Fonda, Henry Fonda. É um filme belíssimo. É porque as coisas são assim, bem silenciosas. Então nós temos que começar a entender. E aí que vocês vão ver a palavra erosão, que é uma palavra geológica e vai se transferir da geologia para a agricultura. A erosão do solo como uma ameaça nacional. Quando não se procura eliminar a causa, se procura remediar o efeito. E isso é ideológico dentro da estrutura norte-americana. É por isso que nós no Brasil não vemos que o surgimento das pragas na cultura do café, em 1916, se dá porque toda a estrutura de adubação que existia foi modificada para NPK. E o adubo solúvel, químico, destrói a vida no solo e trouxe a broca do café. Isso é a história paulista, é a história brasileira. E por que nós não começamos a eliminar a causa? E procuramos corrigir o efeito, cada vez usando mais quantidade, porque isso é o lucro das grandes corporações. Nós deixamos de usar o esterco de curral. Nós deixamos de usar os adubos. Nós passamos, então, nós tínhamos o uso da torta de mamona, da torta de algodão, dos restos orgânicos, dos estrumes, dos estercos. Eu estava no colégio agrícola, com 14 anos, em 64, quando foi proibida pelos técnicos norte-americanos que chegaram o uso de adubação verde no colégio agrícola, em Jaboticabal. E nós tínhamos 400 hectares de cultivos de adubos orgânicos. Nós tínhamos crotalária, tínhamos feijão de porco, tínhamos tudo que vocês imaginarem. Entenderam? Aqui vocês veem no Nordeste, há pessoas recolhendo esterco de caprino no aprisco, onde mora o caprino dorme, se chama aprisco. Durante a noite ele solta aquelas azeitoninhas e de manhã eles recolhem para fazer compostagem. É uma esterqueira. No meu colégio tinha esterqueira que cabia mais ou menos, tinha mais de 1 hectare de esterqueira, era gigantesca, porque era necessário. Esse era o adubo. E aí nós temos que começar a entender. Eu falei no lago das Chinampas, e vocês vão ver que numa lâmina de água de um lago, no fundo a água tem cheiro forte de enxofre, um cheiro reduzido, e na superfície ela é mais limpa, por causa do oxigênio e das algas. E esse perfil, nessa garrafa de Vinogradsky, nos dá os diferentes tipos de micro-organismos conforme a sua nutrição. E que fez Vinogradsky em 1890? Ele pegou um fio de ouro
e colocou na superfície e fez um par. E um outro fio de ouro ele colocou no fundo. E ele colocou um voltímetro entre o da superfície e o do fundo para ver se havia corrente elétrica. E a corrente elétrica é de 6,27 volts. A mesma voltagem que regula o nosso pulso do coração. É um pulso elétrico que regula o batimento cardíaco. Então, embaixo tem muito enxofre. Em cima quase não tem. Em cima tem muito oxigênio. Embaixo não tem quase oxigênio. Essa garrafa de Vinogradsk que esteve escondida desde o começo do século XX. Só agora que na Califórnia começaram novamente a aparecer. Por quê? Porque está mudando a matriz tecnológica da agricultura. Deixa de ser a química industrial e passa a ser a biotecnologia. Então nós temos que começar a entender isso. E se nós entendemos isso, nós podemos começar agora a falar de conservação do solo em pequena propriedade familiar, mas em qualquer bioma, seja na Caatinga, seja na Amazônia, seja no Cerrado, seja no Pampa ou na Mata Atlântica, a conservação do solo principal é da vida que está nesse solo. Por quê? Porque a maior crise desse planeta hoje se chama crise climática. E a única pessoa que pode controlar essa crise climática não é banco querendo ganhar dinheiro com corrupção de políticos e administradores. É o camponês que pode mudar isso através do manejo da vida no solo. Por isso vocês veem hoje, em alguns países já tem, e eu já vi desses assim grande, essa piscina aí coberta, esse estádio, está cheio de estrume de vacas de leite para ir diretamente para a compostagem, para se transformar em biofertilizante e se transformar de um lado em energia e no outro em fertilizantes químicos. E isso é grande, hein? Isso não é pequeno. E hoje, se vocês veem as empresas, elas começam a tentar produzir matéria orgânica a partir de dejectos. E a Shell criou a Aventium para produzir lixo e transformar lixo em matéria orgânica para poder comercializar. Então nós temos que começar a ver a importância de se começar a trabalhar com a vida na casa do agricultor. Não comprando micróbio, como já estão querendo vender, e vende caro e vende porcaria. Mas para que ele construa, através da adubação verde, através do manejo do solo, através da diversidade. Então, quando você olha esses sistemas radiculares diferenciados, cada um deles tem a predileção por um tipo de micróbio, em função do metabolismo das plantas. E essa conjugação é gigantesca. O número que está embaixo é fatorial de 21 espécies. Então você tem que combinar todas elas, multiplicando uma pela outra, e criar o fatorial. E aí você vê um número embaixo, você se assusta. Por isso que vocês vão ver a palavra muito importante no solo, na natureza, na vida. Não há competição entre espécies, há apoio mútuo. Esse apoio mútuo entre os seres é para se ter melhor conversão de energia e mais vida. Por isso que, quando o autor barbudo fala sobre o apoio mútuo, o cientista Kozo Poliansky cria a palavra simbiogênese, a biogênese simbiótica de todos em forma mutualista. É simples entender isso. Que você me perguntaria, que tipo de solos vocês veem aí? Na margem lá embaixo você vê um solo de classe 1. Na encosta no começo você vê um classe 2. Mais em cima você vê classe 8.
Então você deveria ter políticas públicas para determinar o que se pode fazer. Porque nós vimos políticos criarem leis para tirar a mata ciliar da beira dos rios. E nós estamos vendo o que acontece. Porque eles queriam plantar mais o quê? Alimentos? Não, eles queriam ganhar mais dinheiro. Então nós temos que começar a perceber isso. Então aquelas 8 classes internacionalmente existentes de capacidade do solo, é fundamental se conhecer ela, saber quais são as limitações dela. Agora, cuidado. Dizer quais são as limitações dela para um povo pobre, por exemplo, num país pobre da África, é diferente do que dizer limitações para um país rico como Suíça. Vocês, quando ouvem falar de erosão do solo, vocês nunca ouviram falar em Suíça, ou em Áustria, ou em Alemanha. Por quê? São climas, são culturas, são situações diferentes. Porque o solo é tratado de forma cultural, de forma cidadã, dentro de sociedades diferentes. Há aqueles que cuidam do solo dos outros da forma que dê lucro para ele. E aí exigem que sejam feitas as coisas e acontecem coisas de Oklahoma. Não lá, neles, mas em outros lugares. E nós vamos provar isso. Por isso que quando nós vamos falar nas aptidões de solo, você não pode fazer o que você quer no seu solo. Você tem que respeitar a identidade dele, as condições no tempo e no espaço desse solo, para poder saber se você pode fazer o que você quer ali, ou se ele tem limitações na sua aptitude que te obriga a executar. Como ele te obriga a executar práticas de preservação, isso tem que ser políticas públicas. Isso não pode ser um sobrecargo sobre o agricultor. Ele tem que ser estimulado e protegido para fazer isso, porque é uma inversão. E por que é uma inversão? Porque o agricultor não é uma pessoa que faz as coisas para ganhar dinheiro. Ele é essencial para a produção de alimentos, porque sem alimentos não há sociedade, não há paz, não há tranquilidade. Porque ninguém come dinheiro. E aí nós vamos entender por que nos povos antigos a palavra fome está ligada à baixa dos rios. Quando os rios estavam baixos, não havia água para irrigar todo, então havia fome. E fome, como raiz, essa palavra hunger, ou hambre, e todos os idiomas, está ligado a águas baixas. E aí nós vamos ver uma boa aptidão que te permite fazer tudo, tem que estar esse tudo no tempo e espaço, porque senão a cada 30 anos nós vamos ver o que eu falei para o uso da ureia. E você tem que criar cada vez mais matéria orgânica nesse solo e mais vida para que ele tenha mais homogeneidade, mais harmonia, mais riqueza. Então é acumulativa essa riqueza e você cria ela. Então você não pode ficar pensando em deficiências ou fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque a cupidez em ganhar dinheiro precisa ser disciplinada para respeitar a lei. E nós hoje o que mais queremos é ter concentração de terra para ter poder. E não importa que uma grande parte passe fome. Nós vimos pessoas rindo de forma cretina quando não existia alimento. Nós vimos muito recentemente isso. Então, esses mapas que eu estou passando rápido, porque são temas bem bonitos isso, mas não tem tempo, condições de explicar detalhadamente.
as limitações, seja pela falta de água, seja pela necessidade de um maior manejo de matéria orgânica, seja pelo tipo de cultivo. Porque o que se cultiva hoje? Se cultiva o alimento que se come? Não. Se cultiva aquilo que tiver melhor preço, seja mais fácil de fazer e fazer em maior quantidade. E o que acontece com o pequeno agricultor familiar? Ele é expulso da terra. E tem gente que chama isso de bom. E nós vimos no começo, onde os agricultores são donos da terra, a festa da Guelaguetza. Porque eles têm a terra, eles conquistaram a terra. Custou 13 anos de luta para conquistar a terra. E lá na Constituição está escrito: a terra não se vende, pertence a quem nela trabalha. E aí, então, nós podemos fazer em curva de nível. Por quê? Porque a curva de nível facilita a proteção contra o arrastamento das partículas de uma cota mais alta para uma cota mais baixa, que é, na verdade, a erosão hídrica. Quando é feita pelo vento, pode ir até de baixo para cima, mas é pelo vento. Então, quando você faz o cultivo em faixas, e conforme a inclinação do terreno, você consorcia o tipo de cultivo com uma cobertura mais protetora do solo, isso é uma realidade. E isso é responsabilidade da sociedade. A sociedade tem que ser responsável. Por quê? Porque o alimento é indispensável numa sociedade. Porque o alimento é paz, é satisfação e é felicidade. Tudo isso para nós é fundamental. É importante para que a gente entenda. Observem, vocês veem, o que acontece num terreno como esse? Serra Gaúcha. Deveria ter cultivo todo ano. Quanto mais perene, melhor. Quanto mais protegido, melhor. Haveria coisas para fazer aí? Sim, se pode fazer. Cinturões de árvores para proteger. Então, essas cortinas florestais são bem bonitas e são práticas. Na estação da seca, no Cerrado Brasileiro, na Caatinga, o lençol freático está muito embaixo. Mas quando começa a chover, ele sobe e cria problema. Então nós temos que consorciar e saber manejar. Então essas são as áreas de Murundum. Porque senão nós vamos perder na estação chuvosa e não vamos ter condições de manejar isso. Então isso é fundamental se entender. E aí você diz, para fazer para se utilizar o trator e a ser os de base larga ou de base estreita, nós não podemos condenar o agricultor a fazer isso. Por quê? Isso aí tem que ser custos que tem que ser absorvido pela sociedade como políticas públicas, mas ninguém quer isso. Hoje nós estamos à mercê de interesse somente de mercado. E fica extremamente difícil um agricultor assumir esses custos. Por quê? Porque ele vai querer sempre estar explorando ao máximo e não fazendo proteção ao máximo ou fazendo conservação do solo ao máximo. E aí, então, nós temos que avaliar isso. E veja só que coisa gozada. Funções do solo. Solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Os solos não fornecem serviços ambientais. Isso é propaganda de alienação. E o órgão é um órgão multilateral das Nações Unidas. Não existem esses serviços ambientais. O serviço é para quem compra. Na verdade, o que se precisa fazer
fundamentalmente, é se instituir uma cidadania da conservação do solo dentro de uma sociedade para que todos saibam a importância de um camponês familiar na produção de alimentos. Viram como é diferente? Então você vê a ideologia assim. Mas por que está marcado uma interrogação de cabeça para baixo ali e aqui, à direita em cima, está escrito 2015? É que 2015 é um marco nas Nações Unidas, porque 2015 foi o ano internacional da saúde no solo. O que não tinha vida passou a ter saúde. Por quê? Porque mudou uma matriz tecnológica que deixou ser química, de guerra, química explosiva, passou a ser biotecnologia de bactérias vivas comercializada por grandes corporações. Então, para nós, se a gente sabe que essa conservação do solo também é um fatorial de N, nós temos que colocar dentro da conservação do solo, não é só a inclinação, a pendente, nós temos que colocar o regime de chuvas, porque uma coisa é Caatinga, outra coisa é a Amazônia, outra coisa é Cerrado, outra coisa é Mata Atlântica, outra coisa é Pampa. Nós temos que colocar o tipo de solo, se ele é argiloso, se ele é arenoso, o conteúdo de matéria orgânica, o tipo de cultivo que deve ser permitido ou controlado e não permitido, a forma de cultivo, a adoção das técnicas conservacionistas, seja agrofloresta, seja compostagem, seja farinha de rocha, conservação do solo, porque rejuvenesce o solo e possibilita a diversidade microbiana. Biofertilizante é porque difunde a vida, fortalecendo as plantas. Da mesma forma que pelletizar sementes, mas quem está interessado nisso? Procure ver o que é uma aula sobre agricultura. Você fica até com vergonha de ver o que querem que se faça. Quanto maior o número N neste fatorial, maior é a proteção e a conservação desse solo. Mas é proibido perguntar qual é o impacto do uso de herbicida na forma de cultivo, na presença de vida microbiana, na sucessão ecológica na superfície do solo, ou na cerule, na sucessão microbiana no interior do solo. Vou dar um exemplo a vocês porque conheci. O que é o plantio direto na palha? É uma técnica casada com o uso de herbicida desenvolvida por Mike Baker, que eu conheci pessoalmente em Passo Fundo, em 1974. Mike Baker era um inglês formado na Universidade de Reading e que ele trabalhava para a ICI, Imperial Chemistry Industry da Inglaterra, e a função dele era vender o seu produto Paraquat, um herbicida que não pode ser usado em nada, porque mata qualquer tipo de cultivo, e ele fazia o plantio direto para poder aplicar o herbicida. Ele aplicava o herbicida antes e plantava depois. E todo mundo diz hoje que é um milagre, que é isso, que é aquilo. Você fica olhando e diz assim, não, a história não é essa. A verdade tampouco é essa. Depois o Paraquat serviu para criar o uso do glifosato, que é 1000 vezes pior ainda que o Paraquat. Se um é ruim, o outro é coisa ruim. E o glifosato é o maior destruidor da vida microbiana. Ele fica 11 anos preso no colóide do solo, provocando intoxicação e danos ao ser humano e a toda a vida. 11 anos. E ninguém sabe disso. Vamos ver uma prática de raríssima beleza de conservação do solo, adotada nos Estados Unidos da América, já no governo Roosevelt, adotada no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, em todo o mundo. O que é isso? A imagem é de uma faculdade de agronomia chamada Faculdade de Agronomia de Timir Yazef.
é quem mais conhece solos no mundo. O que se estuda de solos aí, só os austríacos, em Boku, Boden, Erkunden, conhecem. Boku é o nome da faculdade onde estudou Primavesi, na Áustria. É muito famosa. Em toda a Europa ela é conhecida. Este carequinho que está aí se chama Vassili Robertovich Williams. Ué, ele é filho de um engenheiro norte-americano que foi trabalhar lá para o czar na Rússia em 1860. E Vassili é filho de uma mãe russa e um pai norte-americano. E ele recebeu o nome Robertovich, que o pai chamava-se Robert Williams. Então ele passou Vassili, Robert, filho de Robert e Williams. Williams é um cientista russo que ele cria um modelo de conservação do solo que é o mais famoso do mundo. E se vocês olharem na Wikipedia, quem escreveu aquilo ali na Wikipedia não devia conhecer nem o Vassili, nem a Rússia, nem nada. Porque diz que ele era um sujeito que praticava uma agricultura não científica. É comum dizerem isso. Ele só tem uma estátua, que está aqui à direita em cima, é a estátua dele, pelo que ele fez. Ele precisava fazer com que o frio não prejudicasse muito a Sibéria. Porque o frio e o vento, principalmente o vento, faz evaporar reserva de água com o maior problema. Então, nós deveríamos ter o trabalho de Williams na Caatinga, no Cerrado, onde chove pouco e chove concentrado. E ele criou esse mecanismo. Na Sibéria, ele criou áreas onde ele plantava cortinas florestais. E essas florestas, eles param o vento. E ao parar o vento, diminui em até 400 vezes a evaporação da água do solo. E aumenta a produtividade, aumenta a matéria orgânica, aumenta a vitalidade desse solo. O êxito na Rússia foi tão grande, que os americanos de Roosevelt declararam e fizeram isso em mais de milhões de hectares, áreas gigantescas. Essa foto, vocês estão vendo os ideogramas embaixo, é da China. A China tem como maior cartão postal que ela terminou um deserto gigantesco e criou cortinas em todo o país. Então vocês vejam que a cidade fica mais habitável, a terra fica melhor cultivada e não se perde. Isso aí é bom, inclusive, para o clima. Então vocês veem que a conservação do solo não é uma fórmula, são políticas públicas, utilizando todo o conhecimento conforme... Mas eu não posso fazer uma coisa quando o mercado só permite o crédito que você faça soja. Você não pode nem plantar feijão, você não pode plantar mais nada, a não ser aquilo que eles querem em Chicago. E essa é a lógica. Por isso que vocês, quando veem essas coisas coloridinhas aqui, essas linhas coloridas, isso indica o surgimento de micro-organismos que não estavam presentes, foram crescendo. E aqui está o nome de todos eles. Quando você deixa de usar herbicida, e deixa de usar inseticida, deixa de usar produtos químicos, e a vida no solo volta. E voltando a vida, aumenta a matéria orgânica. Aumentando a matéria orgânica, não tem gás de efeito estufa. Não tendo gás de efeito estufa, você tem um equilíbrio maior e conservado o seu solo. É isso. Por isso que nós, quando começamos a trabalhar com biofertilizantes, começamos a fazer fermentados, na cooperativa ecológica Colmeia, com os camponeses, com pequenos agricultores, o resultado é tão bom que as plantas não ficavam doentes. Por quê? Porque nós não usávamos veneno. Quanto mais veneno você usa, mais praga vai surgir, porque mais desequilíbrio se provoca. Quando você elimina a causa, você não tem o problema. E
E esses micróbios são micróbios não comprados, são micróbios feitos por agricultores na sua propriedade. Então eles não têm nem perigo de causar uma doença, uma epidemia, porque são da própria propriedade. E hoje isso aí é um problema, porque eles estão trazendo micróbios da casa do diabo para que o agricultor use. Por isso que quando nós falamos que devemos eliminar as causas, a matéria orgânica no solo, ela aumenta a retenção da água, ela aumenta a aeração nessa água. Isso é parte da estrutura do solo. Agora, o estado de agregação está mais vinculado à vida no solo. Então, ela faz uma interface da estrutura do solo com a vida no solo. E isso promove a saúde no solo. E promove a mineralização, que é um dos elementos cíclicos, nitrogênio, fósforo e enxofre. Provoca o sequestro de carbono, que melhora o clima. E promove a retenção de compostos que poderiam ser tóxicos. E o que ocorre como produto? Nós temos, evita a erosão, aumenta a biodiversidade no solo, a produção é sustentável, tem a regulação climática e a qualidade da água. E isso se chama regulação biótica do clima, de Gorshkov e Makarieva. Por isso que quando a gente promove uma agroecologia indígena camponesa, é simples. É voltar aquilo para construir o solo, para construir a vida. Essa é a dança cósmica da vida. O cientista ali em cima é Bernardes, que diz que nós só alcançaremos a consciência cósmica quando nós nos integrarmos à natureza, à vida de corpo e alma. Essa é a euritmia. Por isso que nós fazemos campo de metagenômica, porque a indústria quer vender genes. Nós não queremos comprar genes, nós queremos que os nossos micróbios tenham existência. Eu não quero comprar micróbios, seja ele chinês, cubano, grego, persa, ou australiano, ou marciano, não interessa. O que eu tenho na minha terra é descendente de Luca. E se ele está ali, ele é o melhor lugar para ele estar, é ali. Por isso que a gente vai além da genômica de comércio. Mas você, quando fala isso no meio desses lunáticos soltos por aí, eles ficam olhando você como se você fosse um ET. E esse campo de metagenômica nós estamos fazendo há 40 anos já que está sendo feito isso. E tudo acompanhado com resultados. Por quê? Porque o solo mais fértil que existe no planeta é esse que vocês estão vendo aí. Esse solo é chamado Terra Preta de Índio da Amazônia. Esse solo chega a ter até 20 metros de profundidade em Marajó. Ele tem até 20% de matéria orgânica. Mas o gozado é que ele foi criado no meio da floresta amazônica. E ali não tem nada de mineral. Ele é totalmente feito pela mão humana. E por que nós não sabemos isso? Ele é descrito em 1531 por Francisco de Aureliano em documentos escritos. Nós fomos conhecer isso há menos de 20 anos. E quem trouxe isso há menos de 20 anos foram antropólogos. Não foram agrônomos, porque é proibido isso. É proibido falar sobre isso. Essa menina é Sateré Maué. Esse menino é quilombola. Eles estão com análise de solo por cromatografia de Pfeiffer, feito em 3 profundidades. E eles estão mostrando que quanto mais fértil, é mais fundo. Por quê? Porque chove 20 mil milímetros na Amazônia em determinados lugares.
em outro é 6.000 milímetros, 5.000 milímetros. Então a fertilidade tem que ser dinâmica, ela não pode ser estática, ela tem que ser constantemente manejada. Mas a quem interessa isso? A quem vende adubo? A quem vende veneno? A quem vende crédito de dólar? A quem vende petróleo? Não. Então você tem que falar com essa linguagem clara, objetiva, direta e dizer, olha, porque a gente faz os testes. Eu tenho laboratório na minha casa, eu faço. Eu só trabalho com lignina. Você vê, as galinhas, folhinha ali é folhinha de butiá, folhinha de buriti, folhinha de babaçu. E tudo isso aí é bem fermentado, bem calculado, com um aerador, com tudo, solo para observar e fazer as análises. E olha, tem gente que precisa de muito dinheiro para fazer isso. Eu faço com o meu salário e não gasto nada. Por quê? Porque a gente também sabe fazer fermentação. O importante é saber e fazer, e não viver disso. Essas aí são nanopartículas de prata obtidas em fermentação de biofertilizantes duplas e triplas. Procure ver os documentos chineses sobre isso. Os agricultores chineses fazem isso em casa. Nós aqui temos problema com quem? Com glifosato. E num cromatograma, quando você vê esse anel roxo, que está aqui perto do centro, isso aí é glifosato. Provado, hein? Isso é glifosato. Então, nós temos que começar a saber o que é um cromatograma, o que é a saúde do solo, o que é o veneno e qual o veneno, que dano faz. Aquele mesmo análise que os índios e o quilombola fez lá na Amazônia, nós fizemos com os calungas. E também nos calungas, pelo regime de chuva, a fertilidade está mais no fundo do que na superfície. Que coisa bonita, não é? Então, para nós é fundamental entender que a 1,5 m está tão fértil quanto 10 centímetros. E essa dinâmica para nós é fundamental. Por isso que nós, quando trabalhamos com matéria orgânica, nós calculamos os fatoriais de cada fator. Desde o magnetismo da radiação solar, como fatorial de 1, dos minerais, fatorial de 2, dos micro-organismos na autopoese metabolímica, fatorial de 3, da matéria orgânica no bioma, como fatorial de 4, olha como está aumentando. Da matéria orgânica nas mãos camponesas, fatorial de 5, já dá 520, hein? Matéria orgânica na mística da harmonia da natureza, fatorial de 6, no manejo ultrasocial, na saúde e higiene do solo, como fatorial 7, na saúde nos siderófilos contra as infecções, no fatorial de 8, no leite materno microbiano, no fatorial de 9, na matéria orgânica, na harmonia do clima, no fatorial 10, na matéria orgânica, na espiritualidade ultrasocial, no fatorial 11, na matéria orgânica, na esperança de restauração da vida e recuperação da vida através do clima, com fatorial de 12, e o máximo é no que disse Vernadsky, matéria orgânica na felicidade da humanidade, na consciência cósmica, m elevado ao fatorial de 13, que é 6 bilhões 227 milhões e 20.800 ensaios necessários para comprovar isso. É simples, não é? É simples assim. Então agora eu provo tudo isso do que estou dizendo. Vocês estão vendo o mapa aí do nosso vizinho, que está jogando agora, a Argentina. Ali está Missões, aquela tripinha que vem ali, bem pertinho do Rio Uruguai, do Rio Grande do Sul. E aqui está nesse gráfico. Esse gráfico, eu morei 6 anos na Argentina, estudei lá. E ali tinha, nessa região que está bem azul, no primeiro gráfico à esquerda em cima, você vê que a extração de nitrogênio do solo, quando fica pretinho, é o centro.
Então ela vai aumentando, aumentando, aumentando e ali concentra. Isso é extração de nitrogênio. No do centro, em cima, em vermelho, é a extração do fósforo. Viram que está casado no mesmo lugar? A extração do potássio, em violeta, à esquerda, é potássio. É a mesma, se você puser um em cima do outro, é o mesmo país, vai extrair tudo. Isso é o pior para a conservação do solo, para a saúde do solo. Embaixo agora, aqui embaixo, enxofre, no primeiro embaixo, de esquerda. O do centro, em marrom, vocês veem o cálcio. E à direita, o boro. Vocês querem ver, esse solo tinha 12% de matéria orgânica, era terra preta. E aí, nessa região, estava a maior cooperativa latino-americana chamada Sancor. Hoje o solo está assim. Terra que voa. Terra de Oklahoma, feita em menos de 15 anos, na Argentina. Vou fazer ressuscitar o Hammond para fazer as mesmas bobagens que foram feitas antes? Ou vamos trabalhar com vida? Aqui está o mapa oficial dos argentinos, está em inglês, porque foi tirado de um trabalho científico lá fora, e diz aqui, ó, o tamanho da região que voa, em amarelo creme aqui, no mesmo mapa, vocês podem ver, ó, em amarelo, com 3 tons de amarelo, na fronteira com o Brasil, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Do lado da esquerda, A, do lado B tá Mar de Areia Pampeana, depósitos de loés. E a tendência qual é? É ele crescer do Mar de Areia e indo para o norte, chegar até o Paraguai, alcançando inclusive território do Rio Grande do Sul. E é rápido isso, hein? Com a mudança climática, mais rápido ainda. Vamos ver isso no Brasil? Está em português é uma vantagem, não é? Mas eu não posso traduzir o outro, porque eles dizem, não, você mudou aqui, não é bem isso que eles queriam dizer. Como eu entendo, e gosto de briga, não gosto de conversa, eu gosto de briga. Evolução da areias no Brasil. Olha só o surgimento de regiões de aridez, que nós não tínhamos, hein? A partir de 61, 90 e a partir de 90, 20 e 20. Estão vendo? Eu estive em Juboex, no Piauí, onde em 5 anos de soja nós temos uma região árida gigantesca hoje, no Piauí, na nascente do rio Parnaíba. Lá em cima, no mais vermelho que vocês veem aqui. Aqui, ó, Juboex é aqui, bem na fronteira. Então vocês veem, vai até o mar. Tudo isso aqui, a tendência é crescer para cá. E vai se encontrar com outro ali. E quem ganha? Os mesmos que estão vendendo as porcarias que causaram isso. Isso é Maranhão. Vocês veem o tamanho dessa vossoroca? Eu, na faculdade, na engenharia florestal, aprendi a controlar essa vossoroca. Vocês vão ver no final. E essa gente que está morando aí, tem capacidade de dormir? Isso é uma estrutura que se chama gavião, estrutura gabionada. É muito comum na Itália, na França, Espanha, Portugal, no Líbano é muito comum, na Palestina, inclusive na Líbia também é comum. É uma jaulinha de tela de galinheiro que você coloca ela sobre o lugar, molda ela e enche de pedra. Depois que encheu de pedra, você costura com um arame e ela fica ali. Não pode mover, que isso aí pesa mais do que a terra, quase. Pesa muitíssimo. Então você tem que construir ela lá. E ela fica. Ela deixa passar a água, mas não passa a terra. E aí você vê que essas partes ficam belíssimas. Na França, quase toda a França é assim.
A gente nem nota, nem enxerga. Tem que se conhecer para saber, opa, ali tem um gavião. Nós não fazemos cortinas florestais como os chineses, como os norte-americanos, australianos. Nós não fazemos estrutura gavionada. Nós geralmente queremos construir alguns terraços de base larga, uns terraços de base estreitas, construir coisas para satisfazer o que Hammond criou em 1930. Quando isso não serve para nada, continuando a monocultura. Eu creio que vocês podem ver. Por que eu usei esse acento tão forte? Eu fui aluno de um colégio agrícola na minha infância. A setinha vermelha mostra eu ali com os meus 12 anos, 13 anos, no meio da tropa, ali no meio da patota, no meio dos estudantes. E lá eu pude aprender, na esterqueira, a sua importância. Nas encostas, nos cultivos, essas coisas. Depois, na faculdade, tive a sorte de ter muito bons professores que trabalhavam com vida. Como eu fiz agronomia e depois fiz engenharia florestal, eu posso dizer que estou muito feliz em poder conversar com vocês. E fico à disposição de vocês para receber depois isso. Estou mandando para vocês isso para que os professores vejam se é pertinente que vocês vejam isso, se é pertinente que a gente possa ter uma aula onde eu vou colocar as coisas. Talvez não tão forte assim, porque às vezes a gente tem que ser muito educado, né? Mas podemos ser veementes e vocês podem ver e nós depois, daqui 2 dias, nós conversamos. Eu vou mandar para vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Vou ver Argentina e Áustria agora. Já está quase terminando.